E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui para trazer mais uma aula do nosso curso Direito Administrativo Exemplificado. Aquele curso para você de uma vez por todas entender o direito administrativo e gabaritar as questões na hora da prova. E só para lembrar, viu? Se por acaso você não se inscreveu no nosso canal, clique aí, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim. E depois de você se inscrever no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no YouTube, você vai ser automaticamente notificado ou notificada. E a nossa aula de hoje é uma aula super especial, porque nós vamos tratar de um tema que eu posso dizer assim, em meias palavras, que é o tema mais cobrado em provas de concurso público, quando o assunto é direito administrativo. A gente tem outros temas também que são bastante cobrados, mas ato administrativo é um tema que despenca em prova. Sabe por quê? Porque, cara, tudo que você vai estudar dentro do direito administrativo passa antes pelo conceito de ato administrativo. Não tem como você estudar a licitação sem conhecer ato administrativo. Não tem como você estudar responsabilidade civil do Estado sem conhecer ato administrativo. Estudar processo administrativo, improbidade administrativa sem conhecer ato. Não tem jeito, cara. Tudo passa pelo ato administrativo. Então, por isso que esse tema despenca na hora das provas de concurso. E como o nosso assunto é ato administrativo, a primeira coisa que eu quero trazer para você é justamente algumas definições conceituais que quando a banca cobra, ela acaba elaborando algumas pegadinhas e o candidato acaba escorregando. Então eu trouxe aqui algumas expressões que eu quero que você entenda de uma vez por todas, para você jamais confundir na hora da prova e errar de bobeira e perder um ponto precioso. Olha só. Primeira coisa, deixa eu tentar te mostrar aqui o que é um ato administrativo. Gente, tudo o que acontece dentro da administração pública gira em torno de um ato administrativo. Praticamente tudo vai depender da existência de um ato administrativo. É o ato administrativo que operacionaliza, que materializa as funções que a administração pública exerce no dia a dia. Por exemplo, suponhamos que o INSS, que é uma autarquia federal, está precisando contratar 10 mil novos servidores. O INSS vai fazer isso por meio de um ato administrativo chamado edital de concurso público. Pronto. Então, o edital de concurso público é um ato administrativo pelo qual a administração convoca quaisquer interessados a participarem de um processo de seleção, onde serão aprovados aqueles que obtiverem a maior pontuação. Então, o edital é um ato administrativo. Aí aconteceu lá o concurso. E aí saiu uma lista de aprovados. Esses são os 15 mil primeiros colocados desse concurso. Eram 10 mil vagas. 15 mil primeiros colocados. Beleza. A partir daí, se já tem uma lista dos aprovados, a administração vai passar para a segunda etapa, que é convocar esses aprovados para comparecerem à administração para assinar o termo de posse. Isso se dará por meio da nomeação. Então, a nomeação é um ato administrativo. E por aí vai, cara. Um edital de licitação é um ato administrativo. Um decreto expedido pelo prefeito da sua cidade é um ato administrativo. Uma instrução normativa é um ato administrativo. Então você vai conhecer aqui todos os principais atos administrativos e vai realmente saber identificar e responder as questões de prova. Então lembre-se que o ato administrativo é tudo aquilo que vai materializar, que vai operacionalizar o que a administração pública faz no dia a dia em todas as mais diversas áreas. Agora olha só, quando você estiver respondendo as questões de prova, muita atenção para você não confundir essas duas expressões aqui, ato administrativo com ato da administração pública. Porque é o seguinte, toda vez que eu me refiro a ato administrativo, já vou aprofundar daqui a pouquinho, eu estou me referindo a um ato que é regido pelo direito público. Então, o ato administrativo é regido pelo direito público. Se eu falo que um ato administrativo é regido pelo direito público,
Você já sabe que toda vez que a gente menciona aqui direito público, é um ramo do direito ali, uma categoria do direito que vem recheada de vantagens, privilégios, prerrogativas especiais. É um ato ali que coloca a administração pública numa situação de superioridade em relação aos particulares. Então, o ato administrativo, ele é regido pelo direito público, tá bom? Mas cuidado, que essa expressão é diferente de atos da administração. É outra coisa. Então, olha só. Essa expressão atos da administração é uma expressão utilizada para se referir a duas espécies de atos. Os atos de direito privado e os atos de direito público. Então, quando você encontrar essa expressão em prova, atos da administração pública, lembre-se, ela não é sinônima de ato administrativo. Não é sinônima. Então, ato da administração pública é uma coisa, ato administrativo é outra. Na verdade, o ato de direito público nada mais é do que o ato administrativo. Uai, professor, então peraí. Eu posso dizer que o ato administrativo, então, é uma espécie de ato da administração pública. Eu posso afirmar isso? Pode. Então, o ato de administração é mais amplo, é uma expressão mais ampla. Porque quando eu falo assim, os atos da administração pública são responsáveis por executar e materializar tudo que a administração precisa fazer. Eu falei atos da administração pública. Então, eu estou me referindo a atos administrativos, como é o caso da publicação de um edital de concurso, publicação de um edital de licitação, um decreto de desapropriação e várias outras coisas. Tá bom? Então, atos de administração pública envolve o ato administrativo, que é de direito público. Esses exemplos que eu acabei de citar. Mas engloba também a expressão ato de administração, os atos de direito privado. Aqueles que não são regidos com fundamento no direito público. Porque existem sim atos que não são regidos com fundamento no direito público, que são os atos praticados aí no dia a dia da iniciativa privada. Por exemplo, quando o presidente do INSS assina um cheque, aquilo não é um ato administrativo, porque aquele cheque ele é de uma agência bancária privada que vai simplesmente ser regido pelas normas do direito privado. Tá vendo? Então, um ato de direito privado, não é um ato de direito administrativo. E é isso que a gente tem que aprender, a fazer essa diferenciação. Então, só para ficar bem claro, atos de administração pública é uma expressão genérica, bem ampla, que engloba duas espécies, que são os atos de direito privado e os atos de direito público. Fechou? Então, essa primeira expressão aqui é diferente dessa aqui. São duas coisas totalmente diferentes. Beleza. Agora, continuando um pouquinho mais. Também, peço para você não confundir essas expressões aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. Que é a expressão ato da administração, que você já sabe o que significa, eu acabei de explicar aqui. Fato da administração e fato administrativo. Vamos lá. Por quê? Ato da administração, você já sabe o que é. São os atos praticados no dia a dia pela administração pública para executar suas funções. Sejam atos de direito público ou de direito privado. Pronto, você já sabe o que significa. Agora, o que é um fato da administração? Gente, fato da administração é um acontecimento, é um fato da administração, é um acontecimento que se materializa dentro da administração pública, só que não produz efeitos jurídicos. Não produz efeitos jurídicos. Como assim? Eu não entendi. Não produz efeito jurídico? Não, cara. É uma coisa assim que aconteceu lá dentro da administração, só que isso não trouxe repercussão nenhuma no mundo do direito. Não tivemos que acionar nenhuma lei para resolver isso. Não tem repercussão nenhuma. Vou te dar um exemplo. Doquinha está lá dentro da repartição andando, cantorolando, blá, 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 blá. De repente ele tropeçou e ai, pá, chapou a testa no chão.
E aí, chapou a testa no chão porque ele tropeçou na própria perna, rapaz. E aí ficou um galo aqui, que sabe aqueles galão que dá bum, fica até chega a dar um chifre aqui na frente, né? Mas aí foi lá, passou um gelinho e tal. Meia hora depois, já tava trabalhando, tava todo tranquilo. Não deu problema nenhum. Foi só um susto mesmo. Cara, isso é um fato da administração. Ou seja, um fato que acontece dentro da administração. Só que isso, cara, não teve consequência nenhuma na prática. Ele machucou. Ah, não, mas isso aí na prática mesmo, não, machucou, mas foi uma coisinha leve, né? Não precisou acionar um hospital, ele não morreu, ele não teve uma sequela grave. Pô, não precisamos acionar a lei para resolver isso. Então, não tem repercussão jurídica. Agora, é diferente do fato administrativo, que é esse aqui, ó. Aqui é diferente, ó, fato administrativo. Por quê? O fato administrativo é um acontecimento que ocorre dentro da administração pública, mas tem efeito jurídico. Vamos ter que acionar a lei aí para resolver essa parada, porque vai ter uma consequência no mundo jurídico. Um exemplo, esse servidor, o Doquinha, tá lá andando, plá, 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 de repente ele tropeçou e caiu dentro do órgão de trabalho, pá, chapou a testa no chão, mas não levantou mais não. Foi para a terra do pé junto, né? Subiu, a alma subiu e o corpo desceu para debaixo da terra. E aí? Morreu. Morreu? Cara, morreu. Será que esse acontecimento chamado morte, dentro da administração por um tropeço, vai causar alguma repercussão jurídica? Vai causar alguma repercussão no mundo jurídico? Vai. Na pior das hipóteses, por exemplo, se ele tem filhos, os filhos irão receber uma pensão. Se os filhos dependentes dele, vão receber uma pensão. Tá vendo aí? Então os filhos receberão uma pensão. Então vamos ter que acionar a lei para dizer, opa, a lei que garante a pensão aqui, ó, chegou a hora de pagar a pensão para os filhos de Doquinha. Tá vendo? Então essa é a diferença do fato da administração para o fato administrativo. O fato da administração não repercute no mundo jurídico. É um acontecimento simples, singelo, que deu em nada. Já o fato administrativo gera efeitos no mundo jurídico. Vamos ter que acionar aí a lei para fazer valer o direito dos herdeiros ali de Doquinha que morreu dentro da repartição. Tá vendo? Basicamente, é isso que você precisa saber para responder as questões de prova. Essa diferenciação aqui. Contudo, entretanto, todavia, já aproveito para dizer o seguinte. Tem alguns autores que costumam misturar um pouquinho as coisas, como é o caso do professor José dos Santos Carvalho Filho. Então ele pega esses conceitos aqui e começa a misturar. Então eu quero que você primeiro entenda o que eu acabei de falar até agora. Tá tranquilo aí? Fato de administração não tem efeito jurídico. Fato administrativo já repercute no mundo jurídico. É o caso da pensão aí, o cara morreu ali, servidor morreu, pensão para os filhos, teve um impacto jurídico ali. Alguma lei teve que ser acionada para resolver o problema. Beleza. Acontece que o professor José dos Santos Carvalho Filho, ele dá um outro conceito para a expressão fato administrativo. Ele costuma dizer, no livro dele, que fato administrativo é uma consequência do ato administrativo. É o que acontece depois do ato administrativo. Então você tem um ato administrativo e o que acontece depois da emissão do ato administrativo, depois da edição desse ato, é o chamado fato administrativo. É uma outra perspectiva diferente, que pode cair em prova, como já caiu várias vezes. Então nesse caso, eu vou te dar um exemplo. Suponhamos que um auditor da Receita Federal tenha acabado de expedir um auto dizendo: apreendam-se essas mercadorias que são fruto de contrabando ou descaminho, sei lá. Então, teve ali um auto de apreensão de mercadorias. Só de assinar aquele ato administrativo chamado auto de apreensão de mercadorias, as mercadorias já saem dali onde elas estão e vão para o galpão? Não. Então, o ato administrativo é o auto de apreensão das mercadorias, é o documento assinado pelo servidor. Depois que o documento é expedido, aí alguma coisa tem que ser feita. Um grupo de servidores vai ter que chegar lá, pegar aquelas mercadorias e levar para o galpão. Esse ato de pegar as mercadorias e levar para o galpão é o chamado de fato administrativo.
Fato administrativo. Tá bem? É o que vem depois do ato. O ato falou, faça isso, aprenda as mercadorias. Vamos aprender. Vamos aprender significa o fato administrativo. Tá bom? Então, assuntozinho chatinho, assuntozinho que cai em prova. Não tem como ficar livre disso aí não, tá bom? Mas não acabou não. Eu trouxe aqui também para você um conceito sobre ato administrativo, que é um dos conceitos mais cobrados em prova, que é o conceito do professor Eli Lopes Meireles. Famoso e saudoso Eli Lopes Meireles. Ó, para o professor Eli Lopes Meireles, ato administrativo, deixa eu até mudar aqui, ó, é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Gente, manifestação unilateral de vontade. O que significa isso? O ato administrativo, ele não depende da concordância do seu destinatário. Não depende da concordância. A administração pública quer nomear um candidato que foi aprovado no concurso. A administração pública não precisa entrar em contato com um particular e falar assim, ô candidato, tô pensando aqui em te nomear, você concorda em eu nomear ou não? Pô, não precisa, cara, nomeie, ponto final. Só depende de uma parte, de um lado, que é a administração. Por isso que é unilateral, único lado. Que lado? Só depende da administração, só um lado, a administração. É a mesma coisa. Um agente de trânsito acabou de chegar numa avenida e viu um carro parado debaixo da placa, proibido parar e estacionar. O agente de trânsito não precisa chegar para o particular e falar assim, senhor, data máxima vênia, o senhor está parado debaixo de uma placa de proibido parar e estacionar. O senhor concorda em eu aplicar uma multa ao senhor? Não concordo não. Então desculpa qualquer coisa, vou embora. O cara aplica a multa e está resolvida a parada. Pronto. Aplicou a multa e acabou. Se você perguntar se concorda ou não concorda com a multa, não. Então isso é unilateral, depende só da administração, independentemente de concordância de quem está lá sendo objeto, ou melhor, sendo destinatário daquele ato administrativo, tá bom? Então, é a manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, aqui eu já aproveito para pegar um gancho aqui, ó. Quando eu falo agindo nessa qualidade, eu quero te dizer o seguinte, cuidado com as questões de prova, tá? Por quê? Porque muitas bancas vão te dizer o seguinte, vão te dizer que apenas os órgãos e entidades da administração pública é que podem expedir ou editar atos administrativos. Acontece que isso não é verdade. Sabe por quê? Até mesmo particulares podem editar atos administrativos, desde que esses particulares estejam no exercício de uma função pública. Então, se os particulares estiverem no exercício de uma função pública, eles podem editar atos administrativos. Exemplo, concessionários e permissionários de serviços públicos. Então, os concessionários e permissionários de serviço público, que são pessoas jurídicas de direito privado, né, que vencem uma licitação e começam a prestar um serviço público, enquanto estão ali prestando um serviço público, podem sim editar atos administrativos no exercício da função pública. Por exemplo, uma empresa de ônibus que vence uma licitação feita pelo município e ao vencer a licitação feita pelo município, começa a transportar passageiros, transporte coletivo de passageiros. Então, no exercício da função pública, em alguns momentos, aquela pessoa jurídica de direito privado, que pode ser um concessionário, um permissionário de serviço público, pode editar ato administrativo. Só quando ele estiver no exercício da função pública. E ponto final. Tudo bem? E olha, o ato administrativo, ele tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. E aqui eu já aproveito para dizer o seguinte, cuidado, viu? Quando você for responder as questões de prova. Por quê? Porque o ato administrativo, ele apenas declara direitos. O ato administrativo não cria direitos. Então, o ato administrativo não cria direitos, tá bom? Não cria deveres. Criar, não. Quem vai criar, quem vai criar deveres, quem vai criar direitos é a lei.
Então o administrativo não pode inovar no ordenamento jurídico. Não pode. Não pode inovar no ordenamento jurídico. O administrativo pode até declarar um direito que já existe pela lei. Tudo bem. Mas criar, não. Por quê? Porque o ato administrativo, ele está abaixo da lei. Aqui está a lei, ó. Essa aqui é a lei. E esse aqui é o ato administrativo. Então o máximo que o ato administrativo faz é explicar o que está escrito no texto da lei. Explicar o que está escrito no texto da lei. O administrativo não vai criar direito nenhum na lei. Só vai explicar. Tá certo? Então não confunda esses conceitos. Porque esses conceitos são muito cobrados em provas de concurso. Tá bom? E aí? Parece muito difícil para você? Parece muito complexo? Não é nada. Aos pouquinhos você vai aprendendo e vai se materializando com isso aí, viu? Não tenho dúvida de que daqui a uns dias você está gabaritando essas questões de prova. E ó, só para reforçar, se por acaso você precisar do meu apoio no seu processo de preparação para concurso público, estou deixando um link aqui embaixo para você clicar e obter mais informações sobre a minha mentoria. Isso mesmo, eu tenho um processo de mentoria em que eu vou te apoiar, eu, Fabiano Pereira, vou te apoiar no seu processo de preparação para concurso público, para que você consiga de uma vez por todas assinar o seu termo de posse e deixar de lado essa vida de eterno candidato ou de eterna candidata, viu? Estou deixando o link aqui embaixo, clica no link, qualquer informação é só entrar em contato comigo. Bons estudos, sucesso para você, por hoje é hoje, por hoje é só, mas em breve a gente se vê, viu? Até mais!